Paulo, o diretor, usou uma ilustração que eu considero uma das mais fortes que já ouvi. Ele diz, o que é a vida humana? E ele diz, olha, quando uma pessoa está ali no oceano, que pega um punhado de água na mão, e que ergue até a boca. E o diretor faz essa ilustração. Essa água que você coloca na palma da tua mão, e que escorre, isso é sua vida. O resto da água do oceano é a eternidade para onde nós estamos indo. A grande questão nossa é que nós vivemos como se toda a nossa vida fosse resumida apenas para esse momento aqui. E com isso, mudamos as prioridades, mudamos os objetivos. E acabamos não estando focados naquilo que é eterno, naquilo que é contínuo. Essa noite eu quero pregar sobre algo tão sublime, que é o Natal. Mas o Natal, as crianças que estão aqui me ouçam, não existe Papai Noel. Isso é uma lenda, isso é um conto. Infelizmente, o mundo mercadológico, o consumismo, assumiu as datas principais e transformaram festas cristãs em festas pagãs. Escuta, tiraram Jesus do centro e colocaram o Papai Noel. Cada uma das crianças que aqui estão, entenda, nós como igreja celebramos o Natal, relembrando, o Filho de Deus nasceu. Jesus nasceu entre os homens. E isso para nós é Natal. E a oportunidade que nós temos dessa data, irmãos, é de anunciar, Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu entre nós. E eu começo então dizendo que o nascimento de Jesus foi o dia mais importante entre os homens. Não há dia igual a esse. E quando nós olhamos a história da trajetória humana, quantos homens que tivemos? Os grandes impérios. Como não lembrar da Babilônia, com seus jardins suspensos, as 7 maravilhas do mundo. Quantas coisas e quantas proezas que os homens realizaram. Mas tudo isso se torna vácuo e vazio diante da grandeza da pessoa de Cristo Jesus. No século XX, os homens comemoraram a chegada à Lua como o maior evento que os homens produziram. O homem indo para o espaço. Mas o maior evento não é esse. O maior evento é o Deus descendo dos céus para vir habitar entre os homens. Essa é a glória que nós recebemos da parte do Pai. E eu convido para você deixar a tua Bíblia aberta. Em Lucas capítulo 2, no verso 8 diz assim: ora, havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Pastores que estavam ali cuidando das suas ovelhas, lembrando que todo o território de Israel estava em meio a um grande movimentar-se, porque quando você lê no capítulo 2, verso 1, César Augusto havia levantado um grande censo. Por isso, todas as famílias tinham que deslocar-se ao seu local de nascimento. Havia muitos viajantes que estavam se deslocando. E a pequenina cidade de Belém não foi diferente. A cidade de Davi. A cidade pela qual o Senhor escolheu para que dali o seu filho viesse a nascer. Queridos, Belém não era uma grande cidade.
Belém não era a maior cidade, nem a mais importante. Mas o que eu aprendo com a palavra de Deus e com um Deus que faz promessa, é que Ele não depende de grandes coisas para Ele realizar e fazer. Ele não depende de fatores humanos para Ele cumprir o seu propósito. Talvez você entrou aqui pensando: pastor, eu não vim de uma família rica, eu não tive tempo de estudar, eu não tenho um acúmulo de que outras famílias têm. Eu quero dizer para você que Deus não te olha pelo sobrenome que você traz, não te olha pelo local onde você nasceu. Deus, Ele olha para o seu coração, qual é a postura que você tem diante dEle. Ele te ama não por aquilo que você tem a oferecer a Ele. Ele te ama porque você é a obra da criação dEle. Foi Ele que te formou, foi Ele que te criou. E Ele ama a tua vida independente de qualquer coisa. Ele tem o melhor para você, Ele tem um projeto para a tua vida. Deus escolheu a cidade de Belém para que ali Jesus nascesse. Para que ali se cumprisse o maior evento da história humana. A pequenina Belém. A cidade de Davi. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto bíblico é que pastores que estavam no campo ali guardando as suas ovelhas, homens simples, homens que tiveram poucas oportunidades. E é lindo eu quando penso no Natal. Entenda uma coisa: em um momento de tanta opulência, em um momento de tanto glamour, onde as pessoas estão tão preocupadas com tantas e tantas glórias, enfeites e belezas, Deus escolhe o lugar simples. Deus escolhe homens simples para que o propósito dele seja cumprido, seja estabelecido. A Bíblia diz aqui que aqueles homens, por favor, estavam ali no campo durante as vigílias da noite, cumprindo o seu papel de pastoreio. Aqueles homens deixaram os seus lares, estavam cumprindo as suas atividades, por amor às ovelhas que ali estavam. Mas eles tinham no seu coração aquilo que a Bíblia vai falar de Simeão, de Ana, a esperança de Israel. Queridos, os homens, tudo o que eles podem ver em nós é o nosso rosto, como nos vestimos. Os homens não conseguem olhar aquilo que está dentro do teu coração, os anseios da tua alma, aquilo que está dentro do teu ser. Mas Deus, Ele vê. Deus, Ele olha. Lá dos céus, Deus contemplou a esperança do coração daqueles homens. Lá dos altos céus, Deus esteve ali a visualizar aquele clamor da alma deles. E é por isso, nesse momento tão sublime, Deus escolhe aqueles homens para se revelar a eles. Deus escolheu a mim, Deus escolheu você. Deus nos escolheu para se revelar a nós. Quando nós entendemos que é tudo pela graça, é por causa dele, não é por causa de nós. Se chegamos até aqui é por causa dessa graça infinita, essa graça incomensurável que foi nos revelada. Quando olhamos para a Bíblia, pelo menos me chama a atenção 3 personagens do Velho Testamento. Quando eu paro para pensar que Deus escolheu esses pastores, me faz recordar 3 homens que também tinham essa simples profissão. Como não lembrarmos do nosso amado Jacó, patriarca, que durante 20 anos esteve ali na casa de Labão, cuidando de ovelhas. Diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 31,
no verso 38, da seguinte maneira: esses 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortei, não comi os carneiros do teu rebanho, não te trouxe eu o despedaçado, eu pagava, o furtado de dia, o furtado da noite, da minha mão o requerias. O verso 40 ele diz: de dia me consumia o calor, e de noite a geada, o sono fugiu dos meus olhos. Essa foi a experiência de Jacó. Jacó foi o homem que lutou para ser abençoado, que esteve ali numa busca desenfreada pela bênção de Deus. Tudo o que ele queria é que a bênção de Deus chegasse para ele. E a vida dele se resumiu como um fugitivo. Fugiu de casa para não morrer da fúria do seu irmão. Foi enganado. E esteve ali 20 anos. 20 anos pastoreando ovelhas. Gado. E ele diz aqui o quanto que isso o consumiu. Mas entenda uma coisa. Deus o enxergou, Deus o viu. Deus estava ali no meio daquele sofrimento de Jacó. Deus o tira daquele local de tanto sofrimento e exploração que o seu sogro teve durante todo aquele processo e o arranca dali para transformá-lo no Israel de Deus, na grande nação, na poderosa nação escolhida de Deus, que recebe o nome desse patriarca. Poderíamos estar dizendo, através de Jacó, que estava como um mero pastor de ovelhas, ele veio a se tornar o pai de uma grande nação. E Moisés, que poderíamos chamar ele de ex-príncipe do Egito, foi pastorear as ovelhas de Jetro, passou longos anos de esquecimento em meio ao deserto, pastoreando ovelhas, e Deus o acha. Deus achou ele lá no deserto, chamou a atenção dele através de uma sarça que ardia e não se consumia. E ali Deus chama Moisés do pastoreio das ovelhas para ir pastorear o seu povo, o seu rebanho. Moisés se tornou o maior líder, o grande legislador, aquele que pela qual conduziu a nação de Israel através da sua saída da escravidão como povo livre para alcançar a terra prometida. E por último, Davi. Davi foi o simples jovem que foi pastorear as ovelhas do seu pai. Deus arrancou Davi de um mero pastor para se tornar o maior rei, o maior nome da história de Israel. Símbolo daquele que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Homem esse que deixou-nos legado de 73 salmos. Suas histórias até hoje nos encantam e nos faz lembrar o quanto Deus é poderoso, pois o menino Davi derrubou o gigante Golias. Deus o arrancou do seu local de pastoreio, de humilhação, para colocá-lo em uma posição de honra. E quando eu olho agora, voltando para o nosso texto principal, quando eu olho para aqueles pastores ali no campo, talvez pensando, não tem nada de importante para nossas vidas, nenhum projeto, nenhum ideal, mas Deus tinha reservado para eles o melhor dos melhores. Aqueles homens foram alcançados com a maior revelação de todos os tempos. Ali estavam eles no meio da vigília da noite. Diz a Bíblia no verso 9, que esses homens foram surpreendidos pela presença de Deus. Verso 9 diz: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Consegue entender o que está ocorrendo? Eles estão ali no campo,
E de repente a glória de Deus se manifesta ali, lá no meio da pastagem. O que chama a minha atenção, amados, e eu queria que você entendesse como é que Deus trabalha. Estamos falando em um local de trabalho, estamos falando no meio de uma pastagem. Não é um templo, não é uma igreja, não é uma casa, não é um palácio, é um mero campo aberto, cheio de grama, cheirando a animais. E Deus se manifesta ali, a glória dele se manifesta naquele local. Deus é espírito e ele, o que importa é que os seus adoradores adorem ele em espírito e verdade. O anjo do Senhor apareceu e diz a Bíblia aqui que a glória do Senhor cerca esses homens. É assim que a Bíblia descreve. Cercou-os de resplendor. Imagina, em um dia comum, em um dia normal como os outros, de repente a figura de um anjo de Deus se manifesta para eles. Uma glória toma conta daquele lugar. E eles ficam apavorados, aterrorizados, atemorizados, com tamanha revelação que Deus estava lhe trazendo. E a ação de Deus para eles é no verso 10. Não temais. Não tenham medo. Essa é a insistência de Deus com nós, irmãos. Não temas, não temas, não temas e não temas. Quantas das vezes somos tomados pelo medo das coisas, ficamos apavorados com o futuro. E o pior, esses homens aqui estão apavorados com a manifestação divina, a manifestação da glória de Deus. Mas por que eles estariam tão temerosos diante dessa tão grande e magnífica manifestação? Porque o homem ele é indigno. Os homens são indignos. No Velho Testamento, lembre-se, o sumo sacerdote, ele só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Era uma vez por ano que ele tinha esse acesso. E, nesse momento aqui, desses pastores, a glória de Deus se manifesta em campo aberto. Eu não sei se você consegue entender o que esse texto está dizendo, mas eu digo, isso enche o meu coração de alegria, de gozo e pensar, você é importante para Deus, Deus se importa conosco. Essa revelação poderia ter ocorrido aonde, pastor? Lá em Jerusalém. Essa revelação poderia ter ocorrido lá no meio dos sacerdotes, ou no núcleo político. Não. Deus escolheu não se revelar em um palácio, nem no templo. Ele escolheu se revelar em um campo simples, em um local de pastagem, em um local de trabalho. E a Bíblia diz que eles estão atemorizados. E a primeira palavra que o anjo se dirige a eles é: não temas, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria. Escuta, o grande segredo de viver uma vida íntima e profunda com Deus não é o quão glorioso você tem, o fato de você ter coisas. Deus não precisa de coisas glamurosas para trabalhar, Ele trabalha na simplicidade. A simplicidade não ofusca a glória de Deus, porque o que traz o brilho, o que traz a beleza é a presença dEle. O que muda e faz esse fato aqui se tornar glorioso, irmãos, é a presença de Deus, é a revelação de Deus. Quantos pastores que não estavam no campo aquele dia, mas para esses foi a noite inesquecível que 2000 anos depois nós estamos aqui falando dela. Marcou eles e marca-nos ainda hoje em pensar que Deus se manifestou ali para aqueles homens. Não demais, eis que vos trago novas de grande alegria. Deus está usando aqui o anjo para trazer para eles uma revelação. Eu tenho boas novas para vocês.
Poderíamos aqui definir, esse anjo está anunciando o evangelho. O evangelho é boas novas. E ele vai escolher o público, pastores, homens simples. São os primeiros a receberem a revelação. Se o seu coração está faminto de Deus, se o seu coração tem sede de Deus, saiba, o melhor de Deus foi escolhido para você. O melhor Deus tem para a tua vida. Você só precisa abrir teu coração para Ele, que Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Eis que vos trago novas de grande alegria. Mas a revelação não é só para eles. Diz o texto, que será para todo o povo. Amados, eu poderia parar aqui e ficar só com esse texto. Escuta. Pastor, onde é que o senhor está enxergando tanta coisa aí? Escuta. Deus fez uma grande promessa para um homem chamado Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu um povo, escolheu Israel. Deus fez ali promessa, profecias e tantas coisas para esse povo. E agora, quando vem a revelação do nascimento de Jesus, é dito, olha, eu trago boas novas para vocês. As boas novas que eu estou trazendo não é apenas para Israel. Não é apenas para a nação judaica. O que eu trago será para todos o povo. Será para todos os povos, será para toda a humanidade, será para todos os homens. As boas novas de Deus não tem um grupo restrito, não tem um grupo de pessoas que são predestinados e outros preteridos. Eu tenho com muito afinco pregado sobre isso aqui. E quero novamente ressaltar para vocês. Deus oferece a sua salvação para todos os homens. Pastor, e por que os homens se perdem? Por que os homens vão para o inferno? Não é por culpa de Deus, é por rejeição da oferta que Deus tem. Mas a boa nova é para todo o povo. A boa nova é para todos os homens. A alegria tinha que ser para todos. E é isso que aquele anjo foi trazer. O verso 11, ele vai explicar o teor da sua mensagem. O anjo diz, olha, porque na cidade de Davi, lá no centro, lá na cidade, hoje mudou a história dos seres humanos. Hoje começa um novo tempo. Confesso que o meu coração, ele explode em pensar nesse momento. Aquele anjo está dizendo, hoje na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu hoje a esperança dos povos, o desejado das nações. Nasceu hoje a expectativa e sonho de toda a humanidade. Hoje o mundo passa a viver um tempo novo porque nasceu o Salvador. Aqueles homens simples talvez não entendiam o teor, a grandiosidade dessa mensagem, o terror daquilo que estava sendo ministrado. Aquele dia era dia de boas novas, era dia de gozo, era dia de alegria, porque havia nascido o Salvador, Cristo. Cristo fala de messianidade, Ele é o Messias, Ele é ungido. Também, Senhor. Mas entenda uma coisa, em todo o Velho Testamento, todas as vezes que você vê a referência Salvador e Senhor, só aponta para uma pessoa. Quem? Deus. Deus. Qual é o teor dessa mensagem, irmãos? Aquele anjo está dizendo para aqueles homens, hoje vos nasceu o Salvador, que Ele é Cristo, Ele é Senhor, Ele é Deus. Pastor, mas isso seria uma loucura. É uma mensagem que não dá para entender. Sim, não dá. Até hoje, dentro de toda a complexidade bíblica teológica, o ponto inexplicável continua sendo a encarnação do Verbo. Por quê, pastor?
Porque naquele dia estava ali nascendo entre os homens o próprio Deus. Coloca para mim Filipenses capítulo 2, versículo 6. Deixa eu falar um pouquinho da cristologia aqui. Jesus, Paulo ele explica dizendo assim, olha, Jesus, sendo ele em forma de Deus, ele é Deus. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Vira o 7. Mas, a si mesmo, ele de nenhuma reputação tomando a forma... Não, mas a si mesmo, de nenhuma reputação tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, vira o 8. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Volta ao 7. Jesus se esvaziou. Ele tomou a forma de servo. Ele se fez semelhante aos homens. Mas escuta, Deus nunca pode deixar de ser Deus. É por isso que envolve o maior mistério de todos os tempos. Jesus, segunda pessoa da Trindade, ele assume a forma humana. É gerado no ventre de Maria. E ele nasce como todos os seres humanos. Porém, não traz a raiz do pecado. Porque ele não foi fecundado através de um ato sexual. Foi uma obra do Altíssimo, que gerou no ventre de Maria o menino Jesus. Então ele nasce sem pecado. Mas ele traz em si esse mesclar, natureza humana, natureza divina. O profeta Isaías, ele havia pré-anunciado no capítulo 7, verso 14, dizendo: o Emanuel há de vir sobre vós. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Quando vamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, João ele diz: o verbo ele se fez carne, ele habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Falar de Natal é entender esse grande prospecto. Jesus ele não foi um ser humano, um homem comum como nós. Não, ele é Deus. Deus que se tornou homem para viver entre os homens, para resgatar os homens, para assumir a minha, a tua morte, para assumir o nosso lugar. Nenhum homem poderia morrer por mim e por você. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todo homem morre por causa do seu próprio pecado. Quando Jesus ele morreu, ele pagou a minha morte e a sua morte, porque ele era o sacrifício perfeito. Ele não tinha pecado, então ele não poderia morrer. E por isso o seu sacrifício foi aceito. É por isso que hoje nós temos a redenção. O anunciado para... Voltemos para Lucas 2. O anunciado que foi feito naquela noite pelo anjo reportava exatamente: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, que é o Senhor. Eu vou pular o 12 e vou para o 13. Bota o 13 e depois voltamos no 12. No mesmo instante, escuta, é um anjo que está ali. No mesmo instante que aquele anjo está anunciando, eles estão perplexos ainda, olhos esbugalhados, nem acreditando no que estão vendo e no que estão ouvindo. A Bíblia diz que o céu é tomado. Uma multidão dos exércitos celestiais tomam conta daquele lugar, satura. Imagine a cena. É inimaginável, amados. Deus reservou aquele local para derramar a glória dele. Aquele local ficou pequeno. E esses homens tiveram o privilégio
de ver uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo, volta 14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Sim, os anjos estão cantando, os anjos estão louvando, estão adorando o Criador, exaltando a Deus, por esse momento tão sublime, tão glorioso, em que pela qual Deus está tabernaculando-se, Deus está entre os homens. A glória, irmãos, revelada aqui, é sem tamanho, é inaudita. Glória essa, que traz a oportunidade de resgate, restauração, reestruturação da relação entre o homem e Deus. Tem um texto da palavra de Deus, se eu conseguir achar aqui, eu compartilho com os irmãos. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 7. Olha o que diz a palavra. Jó, capítulo 38, versículo 7. Jó escreveu da seguinte maneira, dizendo que quando os fundamentos da terra eram lançados, a Bíblia diz que as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam. Todos os filhos de Deus se jubilavam. Bota 6 primeiro. Quando Deus estava formando a criação, irmãos, a terra estava sendo formada. Aí agora vira o 7. A Bíblia está dizendo que as estrelas da alva estavam juntamente cantando. Os filhos de Deus jubilavam, sim. Houve um coral cantando enquanto Deus estava fazendo a criação desse universo. Consegue entender o que eu quero dizer? Quando Deus criava um mundo perfeito, lá estavam os anjos cantando e se alegrando. Quando Jesus nasceu, houve um grande cântico, um grande coral, sabe por quê? Porque Deus estava resgatando aquilo que havia perdido. Havia agora uma nova esperança, nem tudo estava perdido. Houve o cântico, a alegria e o gozo, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, porque a porta do resgate foi aberta, a porta da reconciliação, da restauração, o perdão foi outorgado aos homens. Deus estava ali estabelecendo uma ponte. E é por isso quando Jesus, quando ele vai falar disso, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai, a não ser por intermédio de mim. Foi para isso que ele nasceu, para construir o nosso caminho de volta para Deus. Vamos voltar para Lucas 2. As horas se avançam. E diz a Bíblia aqui, no verso 14, que eles cantavam, glórias a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus quer trazer paz, irmãos, para a terra. Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. A Bíblia fala de uma ação do Espírito Santo na vida do crente, que dá uma paz que excede todo entendimento. A vontade de Deus é que os homens vivessem nessa paz que Deus dá. Porém, o pecado é o obstáculo, o pecado é a barreira. O pecado é que traz esse conflito entre o homem e Deus e o conflito entre homens e homens. Jesus ele veio para mudar isso. Paz na terra. Deus quer trazer paz para o teu lar. Eu vou dizer mais. Deus quer trazer paz para esse coração seu. Quantos corações que estão irrequietos, angustiados, indefinidos, sem direção. E a presença do Espírito Santo, ele aquieta a alma, ele aquieta o coração, ele traz quietude, paz. O salmista ele diz, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita,
Você não vai ser atingido somente com teus olhos, tu vai olhar e ver a recompensa dos ímpios. Isso é paz interior. O mundo está desabando, está despedaçando, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me sustenta. O guarda de Israel não cochila, não dorme. Não dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. É o Senhor que nos sustenta. A promessa de Deus é essa: paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Mas diz a Bíblia no verso 15, que ausentaram-se deles os anjos para os céus. Por quê, irmãos? Toda a experiência, ela termina um momento. Por mais linda que seja a revelação de Deus, aqui na terra, tudo termina. E aí é preciso que você passe a viver aquilo que Deus já revelou no teu coração. É preciso que você dê continuidade. Não basta Deus falar com você, Deus ministrar você. Você vem ao culto, Deus ministra, apresenta para o teu coração que você tem que mudar, te bota proposta, te coloca onde você tem que caminhar. Se você não colocar em prática a revelação, ficou perdida essa revelação. Eles receberam a revelação. Agora eu volto então para o verso 11 agora, que eu emendo com o 15. Veja bem. Desculpa. É o verso 12. Eu pulei ele. Os anjos, quando estavam anunciando, disseram para eles: olha, isto vos será por sinal. Vocês vão achar um menino envolto em panos, e ele está deitado numa manjedoura. Escuta uma coisa. Se não fosse o esplendor da tamanha revelação e os seres espirituais, isso aqui era impossível. Porque, como já disse, e vou ter que reiterar para dizer para vocês, o maior evento da história humana está ocorrendo. E qual é o sinal que é dado a eles? Vocês vão encontrar um menino envolto em panos. E esse menino está numa manjedoura. Deus escolheu fazer com que seu filho nascesse em meio à rejeição humana. Não é o tema de hoje. Eu apenas quero lembrar a você que quando você ler o verso 7 do capítulo 2, vai dizer que em Belém não havia lugar. Não havia lugar para eles na estalagem. Não havia casa, não havia hospedaria, não havia hotel, não havia pensão, não havia um lugar que recebesse a mãe do Filho de Deus. Os homens estavam tão ocupados que não havia espaço para ele. Não é diferente hoje. Os lares estão tão cheios de si próprio, tão cheios de coisas, que não cabe a presença de Deus. Não consegue se levar Deus para dentro de casa. Não consegue levar Jesus para dentro do seu lar, para o coração. Porque não há lugar para eles. Os lares, as famílias, os locais do trabalho. E voltando àquilo que eu estava a vos dizer. Quando o anjo anunciou para eles o sinal, disse que esse menino estaria envolto em panos e em uma manjedoura. Isso fala da simplicidade com que Deus escolheu trazer o seu filho ao mundo. Mas isso traz para nós uma grande lição, irmãos. Escuta. Se Jesus nascesse em berço de ouro, estivesse com mantas em fio de ouro, não diminuía a sua humilhação. Por quê, pastor? Porque o Criador estava se tornando uma criatura. Deus estava se tornando e entrando no mundo dos homens. Vou fazer uma ilustração bem abjeta para você tentar entender o que eu estou te dizendo.
De que adianta você chegar como rei lá no mundo das largatas, das larvas? A tua humilhação é a mesma. Independente da posição, você está perdendo a sua posição de humano para se tornar um inseto, um objeto. E Deus, na sua sabedoria, sapiência, Ele escolheu que o seu filho nascesse em meio à simplicidade e em uma manjedoura, para mostrar o quanto os homens são apegados a coisas banais, terrestres, considera que isso é tudo. A grande lição que nós olhamos para o nascimento do Filho de Deus é: tudo nessa terra é passageiro, tudo nessa terra é banal. O que importa é quando nós estamos convictos para onde nós vamos. Escuta uma coisa. Alguém escreveu lá atrás. Eu não consigo reproduzir exatamente como foi escrito, mas eu vou adaptar na minha linguagem. Alguém escreveu e disse assim: não importa a roupa de grife que você veste hoje, daqui 100 anos, o que vai valer isso? Não importa o tamanho do palácio, mansão que você vem habitar. Não importa o tipo de prato, de comida que você come, o carro que você dirige, tudo isso, daqui 100 anos, não vai significar absolutamente nada. Porque você estará plantado debaixo da terra. O que vai valer é o que você está levando para a eternidade. O que vai fazer a diferença é o que você vai levar para a eternidade, para o seu encontro com Deus. Mas o problema é que o ser humano se apega ao ter, ao possuir, a viver o momento, e não aquilo que é eterno. E Jesus, ele nasce exatamente em um antro, onde pouco tinha para oferecer para ele. E isso não mudou o projeto de Deus. Escuta, não mudou o projeto de Deus, não diminuiu a pessoa de Deus, não modificou aquilo que ele tinha a cumprir. Pelo contrário, todo o projeto do Senhor foi cumprido na vida de Jesus. E na tua vida? O que está embaraçando? Qual é o embaraço? O que está te faltando? Quais são as coisas que estão obstruindo o cumprimento do propósito de Deus em você? Tem algumas orações, me perdoe, mas são orações meio malucas, meio loucas, que tenta condicionar a Deus. Se o Senhor me der isso, aí eu te sirvo. Se o Senhor fizer isso, aí eu... Quando Jesus se encarnou, ele não fez nenhuma exigência. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele fez isso por mim, por você. Então, quando Jesus ele diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, ele não está fazendo nada diferente do que ele fez. Ele renunciou ao céu para que você tivesse direito a ir para lá. Mas nós não queremos renunciar à nossa vida para ter direito ao céu de Deus. E diz a palavra, irmãos, que diante desse sinal que é dado a esses homens, no verso 15, voltando agora para o verso 15 para terminarmos, diz a palavra que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém. Vejamos isso como aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber é aquilo que eu tinha acabado de dizer. Não basta ter revelação se você não colocar em prática. Eles disseram: recebemos a revelação, que lindo, maravilhoso, foi fantástico, agora vamos viver isso. Vamos até Belém. Vamos lá conferir aquilo que Deus falou conosco. E diz a Bíblia que eles então, no meio da noite, verso 16, então foram apressadamente. Com pressa. Não deixou o dia raiar. Semana que vem a gente vai. Outro dia a gente vai. Não, a Bíblia diz que apressadamente saíram. Deixaram tudo, largaram tudo, e lá foram eles para encontrar aquilo que foi revelado para eles. Ei, quanto tempo que Deus está te chamando? Quanto tempo que Deus está insistindo com você?
Está na hora de tomar postura desses pastores. Vou repetir, não basta ter uma grande revelação se nós não tivermos coração para obedecer. Eles receberam uma grande revelação, mas deixaram tudo e correram. E eles acharam Maria e José. Porque Deus conduz. Deus não te dá missão impossível. Deus não te dá missão impossível. Esses homens estão lá no campo. Entenda, José e Maria não. Eles não são moradores de Belém. Eles são viajantes, são moradores de Nazaré. Mas ainda assim, eles acham Maria e José a estrebaria. Tudo aquilo que Deus ele coloca diante de você não é missão impossível. Porque o Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te conduz. O Espírito Santo ele te guia. Nós não caminhamos sozinhos para o céu. Há uma presença divina. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O caminhar com Cristo não é um caminhar vazio. Não, há uma presença divina que caminha conosco, que vai conosco até o fim. E é por isso que eles encontram, eles acham. Porque eles foram encontrar-se com Jesus. Diz a Bíblia no verso 17. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Eu termino dizendo, irmãos, bota 17. Aqueles homens, quando viram, exatamente como o anjo disse, um menino envolto em panos, numa manjedoura. Eu não sei qual era o impacto do olhar, do brilho da glória que aquele menino refugia. Mas a presença dele já trazia a satisfação. É o Senhor, é o Salvador que está aqui. Nenhum milagre ele fez quando era criança, bebê. Seu ministério só começa aos 30 anos. Mas a presença dele já irradiava a glória de Deus. Vendo divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Eles não se calam. Receberam a revelação. Viram e agora estão falando. Estão divulgando. Aquilo que foi dito, eles estão repartindo. Vídeo 18. Todos que ouviram aqueles pastores ficaram maravilhados com aquilo que eles estavam proclamando e dizendo. Eu quero profetizar nessa noite que tua boca será boca de Deus para anunciar aos homens que Jesus nasceu, que Jesus tem salvação, que Jesus tem perdão, que há esperança em Cristo. As pessoas hão de se maravilhar com aquilo que você vai dizer. Mas o que Jesus está nos chamando, irmãos, não é para você falar da sua vida, da vida do teu pai, da tua mãe, da tua história, não. É falar do menino que nasceu, do Filho de Deus que se encarnou, que veio reconciliar os homens com Deus. Porque quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem transforma é Jesus, quem perdoa é Jesus. Ele é o foco da nossa pregação. A nossa pregação é cristocêntrica, é focada em Cristo. É Cristo que tem o poder de libertar, de salvar o homem, de mudar a vida do homem. Quando você anunciar Cristo, as pessoas serão impactadas com a palavra de Cristo. Se coloque de pé. Feche teus olhos. Toda a igreja esteja em oração agora. Eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus. Há 2000 anos atrás, o Filho de Deus nasceu ali em Belém. Transformou vidas, mudou vidas e mudou a história da humanidade. Hoje, 17 de dezembro de 2023, aqui em Évora, a palavra de Deus está sendo proclamada e anunciada. Hoje Deus quer nascer aí no teu coração. Jesus quer fazer uma obra aí dentro. Ele quer nascer dentro de você. Assim como o mundo daquela época foi tocado pela presença de Jesus, o seu interior, tua família vai ser tocada por esse ato de Deus. Se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, ou alguém que está afastado do evangelho, que está desviado, eu quero te convidar hoje para você vir aqui à frente, para receber Jesus como teu Senhor, como teu Salvador e vivenciar uma novidade de vida. Hoje Jesus está te chamando.
Você não precisa ter receio, ficar acanhado. Jesus hoje quer fazer uma obra na tua vida. Tem alguém hoje que quer reconciliar com o Senhor? Quer começar uma nova etapa, quer começar uma nova vida? Hoje é o teu momento, hoje é a tua hora. É hoje que Deus marcou um tempo novo para a tua vida. Mas entenda, Deus respeita a tua decisão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. Eu vou cear com ele, ele comigo. Deus ama você. O inimigo quer te prender, te amarrar e impedir de você vivenciar o projeto de Deus. Mas Deus tem o melhor para a tua vida. Você não tem ninguém. Nós vamos orar com a igreja, agradecendo, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Seja grato a Deus. A salvação é gratuita. É gratuita, mediante a graça. E é essa graça que nos alcançou. Pai eterno, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu nome, te enaltecemos, Deus, muito obrigado pela tua presença em nós, pela tua presença na vida da igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor Jesus nasceu para nos salvar, nos perdoar, mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Obrigado, Deus. Ó Senhor, eu oro, Senhor, por cada um desses que aqui adentraram. Senhor, aqueles, ó Deus, que precisam reconciliar contigo. Deus, ministra nesses corações. Espírito Santo, continue no processo de convencer, de mudar, de transformar para a glória do teu nome, ó Deus. Assim eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Despede-nos, Deus, debaixo da tua bênção. Eu oro e abençoo, Deus, cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção apostólica, deixa eu trazer aqui pequenas orientações. Irmãos, vamos encerrar nosso culto agora. Nós temos um jantar para toda a igreja. Não quero que ninguém vá embora. Vamos lá atrás, vamos estar participando do nosso jantar de Natal. E devido ao tempo frio, irmãos, nós vamos, os obreiros, assim que der a bênção apostólica, vão juntar essas cadeiras e vamos criar aqui um espaço. Nós não temos por hábito, servir alimentação e comermos aqui dentro. Mas hoje, devido à questão do frio, vamos poder usar esse espaço, mas eu vou pedir encarecidamente, visitante, nos perdoe, mas principalmente aos membros, que nós tenhamos zelo em não deixar cair comida no chão, derramar refrigerante. Tenhamos o zelo, porque aqui é a casa do Senhor e nós queremos ter esse zelo. Uma outra coisa, irmãos, vamos zelar pela casa. Segundo, a comida. Sempre a minha orientação é: desperdício é pecado. Irmão, você pode repetir 10 vezes, mas só apanhe aquilo que você vai comer. Não queremos as nossas lixeiras cheias de comida. Então, vá lá, apanhe um prato razoável para você comer. As crianças, não coloquem um prato de adulto para uma criança comer, senão você vai jogar fora. E desperdício continua sendo pecado. Então, vamos ser povo prudente, povo sábio. Tem muita coisa gostosa, tem muita coisa boa para nós comermos lá e vamos lá nos alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo, amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. E vamos para lá, vamos nos dirigir para lá, que eu já estou indo para lá para orar pelo alimento e liberar.